Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Estão bem? Espero que sim, junto com a sua família, com os coleguinhas e na companhia principalmente do nosso querido amigo Jesus. Bom, pessoal, no próximo domingo agora é o segundo domingo do mês de agosto e nós comemoramos o quê? Comemoramos o Dia dos Papais. Como no nosso vídeo anterior eu já trouxe uma história sobre esse tema, essa semana também eu vou continuar tratando desse tema com vocês, o Dia dos Pais, tá bom? E hoje eu trouxe para vocês uma história também bem bonita, bem legal, chamada O Pai Perfeito. Para você, criança, o que você considera como um pai perfeito? Será que existem coisas que você gosta de fazer com seu pai? Ou coisas que você gosta que o seu pai faça por você? O que torna o pai uma pessoa especial? O que faz com que o papai seja especial? Bom, eu trouxe aqui para vocês a história de um menino que queria muito um pai. Este menino aqui é o Marcos e ele gostaria muito de ter um papai. E cedo lá na sua casa, o Marcos ouviu a voz da mamãe chamando por ele na cozinha. Hora de levantar, Marcos, você tem um longo dia pela frente. Ai, o Marcos virou, cobriu a cabeça com o cobertor, ele nem queria pensar naquele dia. Não queria papo aquele dia. Desde que seu pai morrera num acidente de carro, o Marcos estava muito triste. A casa já não era mais a mesma, não havia alegria na casa e agora havia o Gerson. Ai, o Marcos lembrou da primeira noite que a mãe trouxe o Gerson na sua casa e que ele levou a sua mãe para jantar. O Marcos não podia acreditar que sua mãe ia ter um encontro. Antes do Gerson chegar, ele e a mamãe tinham tido uma discussão terrível. Ele falou coisas que não queria para sua mãe, foi rebelde, foi malcriado, sem educação. Ai, mas como era difícil seu papai sair naquele dia. Ai, ele não queria sair naquele dia. Que o Gerson tinha combinado de levar ele para passear. Só que ele falou que só ia os dois, só os homens. A sua mãe não ia junto. Aí a mãe dele falou de novo. Ei, seu dorminhoco, não vai levantar não? E aí ele sentiu a mãe sentando no pé da sua cama, afastando as cobertas. Ele, me deixa em paz, eu não quero sair daqui não. Ai, a mãe suspirou triste. E o Marcos detestava aquele suspiro. Ele sabia que novamente ele tinha deixado a mamãe triste. Tudo era tão perfeito quando seu pai estava vivo. Ai, sempre eles tinham dado tão bem com o papai. Ai, por que meu pai não está aqui? Ele pensou. Aí a mamãe suspirou de novo. Falou, vamos, Gerson, levanta da cama, você tem compromisso hoje. Desculpa, criança. Marcos sentiu só e com medo. E às vezes ele ficava zangado, sabe? Muito zangado. Mas Deus queria que o Marcos confiasse nele. Não era para ele ficar com aquele sentimento no coração. Porque na Bíblia nós temos uma promessa que Deus, ele é o pai dos órfãos e o pai daqueles que não têm família. Tá aqui, ó, nos Salmos, no capítulo 68 e no versículo 5. Deus fala bem assim, ó, pai dos órfãos e juiz das viúvas, o Deus em sua santa morada. Então aqui Deus está falando que ele é o pai dos órfãos e das viúvas também. Então basta nós confiarmos nele. Pai, sua mãe lhe deu uma palmadinha carinhosa no bumbum e falou, vamos, levanta já. Muito bem, mocinho, nada de preguiça, ela falou, é hora de levantar.
Aí a mamãe começou, vamos, 1, 2, 3, 4, bala, levanta. E aí ele viu que não tinha como sair daquela situação, aí ele entrou na brincadeira com a mamãe de marchar, e a mamãe, 1, 2, 3, 4, vamos pro banheiro. E aí enquanto ele estava no banheiro, ela continuou marchando para a cozinha e falou bem assim, estou te esperando lá na cozinha. E aí, quando o Marcos chegou lá na cozinha, a mamãe estava lá com as panquecas mais lindas e maravilhosas, que era a comida preferida dele. E aí, quando ele entrou na cozinha, que ele viu a mamãe lá preparando tudo à mesa, ele de novo, ai, que saudade do meu papai. A hora do café era a hora mais difícil para ele, porque ele se lembrava de como ele, o papai e a mamãe sentavam na mesa e ficavam conversando sobre como ia ser seu dia. E o papai conversava com ele, faziam o culto da manhã, o devocional. Depois que fazia o devocional, eles brincavam antes do café. A mãe tinha que estar lembrando, vamos gente, vamos, para de papo. Senão você vai atrasar para a escola, Marcos, querido, você vai atrasar para o trabalho. Ai, o Marcos pensou os dedos assim sobre a mesa e ficou pensando quantas vezes for ali sentado naquela mesa que o papai falava para ele sobre o seu melhor amigo Jesus. E foi ali naquela mesa que ele contou para o papai também o que ele, o seu melhor amigo José tinha feito, que José tinha convencido o Marcos a entrar na quitanda do seu custódio e pegar em balas, roubar bala. E o seu custódio deu uma bronca nos dois e aí deu uns croques na cabeça e falou, vou falar com o pai de vocês para vocês nunca mais fazerem isso, porque ele sabia que era errado fazer aquilo, mas ele foi na onda do amigo, do José. Ai, mas ele ficou cheio de raiva depois de ter tomado bronca, de ter sido pego e deu uma surra no seu melhor amigo. E falando, como é que eu pude deixar o José me convencer a fazer isso de errado? E aí o Marcos não suportou e acabou contando para o seu papai como ele estava sentindo culpa daquilo que ele tinha feito de errado. E aí o pai dele pegou e falou para ele, falou bem assim, você sabe, meu filho, por que é que você está sentindo toda essa culpa? E mostrou para o José, dentro da palavra de Deus, qual era o motivo dele estar se sentindo tão culpado, que era porque o José tinha pecado, aquele sentimento de culpa era pecado, porque ele já tinha aprendido lá na classe de Boas Novas que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e nossa salvação, e que todos nós somos pecadores. Só que para o José, os outros eram pecadores. Ele nunca tinha pensado que ele era pecador também, e que furtar, que roubar, era errado. Então, o que ele e o José tinha feito era errado. Então, o papai disse a Marcos que Jesus morreu na cruz para levar o castigo pelas culpas, pelas coisas erradas que ele fez. Não só roubar, mas também era pecado fingir que não ouvia quando a mamãe chamava, ou ficava zangado com José e bater nele, como ele fez, ou pegar mentira, falar palavrão. E pela primeira vez na sua vida, aquele dia que o papai falou com ele, o Marcos creu que Jesus era o perfeito Filho de Deus, que tinha morrido numa cruz para o perdão dos seus pecados e que ele não tinha ficado morto, mas que ele ressuscitou e agora estava no céu intercedendo pelo Marcos e por toda a humanidade, por tudo aquilo de errado que porventura o Marcos fizesse. Quando você recebeu o Senhor Jesus no seu coração como Salvador, Marcos, o pai dele falou, ele prometeu na Bíblia que nunca vai te deixar. Então, quando você fizer coisas erradas, não esqueça de pedir perdão para Deus e que Deus está do seu lado para te ajudar a fazer o que é certo. E o Marcos sabia que a Bíblia é verdadeira, que Deus estava sempre com ele e ele acreditava nisso. Mas agora, nesse momento, ele desejava tanto que o seu papai estivesse ali, junto com ele, os dois juntinhos,
E aí quando o Marcos está lá com esses pensamentos, de repente ele ouve tec, 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 batendo na porta. E aí, quando ele ouviu bater na porta, a sua mãe tinha acabado de colocar no seu prato o seu alimento preferido, panquecas com mel. E aí ele estava lá comendo sua panqueca, de repente a mãe dele abre a porta e ele ouve: "E aí, companheiro? E aí, cara? Pronto para nosso dia de pesca?" Ele olhou para o prato de panquecas assim: "E aí, pronto para molhar as minhocas? As minhocas estão prontas para irem para a água." E ele pensou: "Ai, meu pai nunca pescou com minhoca. Será que esse cara sabe pescar? Será que o Gerson sabe pescar? Minhoca? Eca! E eu vou ter que mexer com minhocas?" E aí, mesmo a contragosto, ele terminou o seu café da manhã e foi junto com o Gerson. Chegando lá no lugar da pescaria, o Gerson alugou um barco para que os dois pudessem ir pescarem juntos. E ali, naquela pescaria, enquanto os dois pescavam, o Marcos nem notou quantos assuntos o Gerson sabia dominar. Eles falaram sobre futebol, eles falaram sobre o Marcos ter assumido o papel de homem da casa, e ele viu que o Gerson era muito entendido de pescaria, que sabia colocar uma minhoca na vara, que sabia pescar muito bem, e foi um dia muito gostoso, porque os dois pescaram muitos peixes, levaram uma sacolada cheia de peixes para casa. Quando eles estavam indo embora, aí o Gerson parou com ele numa sorveteria, tomaram sorvete. Mas quando chegaram em casa, a mamãe estava aflita, braba, nervosa, porque eles tinham prometido estar em casa às 6 da tarde, que o Gerson ia trazer ele. Eles saíram de manhã cedo, 9 horas da manhã. E aí já era 8 horas da noite, e aí que eles foram chegar, a mãe estava preocupadíssima. Aí ela: "Por que você não me avisou?" Ele: "Nossa, a gente entreteu tanto conversando que eu esqueci de te avisar. É que o nosso papo estava muito bom." E ela viu que o Marcos tinha ficado muito feliz em ter passado aquele dia com o Gerson. E aí de noite, quando o Marcos foi dormir, ele falou: "O Gerson até que daria um bom pai. Nossa, o Gerson é um cara legal. Nossa, pensar que da primeira vez eu tratei ele tão mal, ele cuidando da minha mãe, com carinho com a minha mãe, eu tratando ele mal." E depois disso, ele levou ele várias vezes para passear. Eles foram pro parque, foram pro jardim zoológico, foram acampar, foram fazer outras coisas, não só junto com a mamãe, mas só ele e o Gerson junto. E o Gerson prometeu para ele, falou bem assim: "Olha, Marcos, no próximo final de semana nós vamos fazer um programa de homem. Nós vamos acampar, mas vai ser só homens dessa vez. A sua mãe não vai." Aí ele: "Nossa, programa só de homem." Ele estava amando agora sair com o Gerson, passear com ele, com a mamãe junto, ou só os dois juntos. O Gerson tinha levado ele para o futebol e para um monte de lugar legal que ele conhecia. E aí ele ficou todo feliz naquela empolgação, esperando o dia dele e do Gerson ir acampar. Chegado o dia dos dois irem acampar, ele viu a mamãe no telefone falando: "Sim, tá ok, entendi." E aí a mãe deu aquele suspiro: "Tá bom, Gerson, tá bom, eu entendo, sei, E aí ele: "O que foi, mamãe?" "O Gerson prometeu que a gente vai acampar esse final de semana. Cadê ele? Ele não vai vir?" Aí a mãe pegou e falou assim: "Querido, sinto muito, mas o Gerson não vai vir." "Mas mamãe, ele prometeu pra mim que ele ia vir, que nós dois íamos acampar esse programa só de homem esse final de semana." Aí a mamãe falou bem assim: "Querido, há uma coisa que você precisa saber. Depois que seu pai faleceu, eu me senti muito sozinha. Você viu que a mamãe ficou sozinha. E eu precisava de um amigo. E
pensei que o Gerson seria um bom amigo para mim e para você também, para nós dois. Mas o Gerson e eu não ficamos tão amigos quanto a gente gostaria. Eu sinto muito, mas eu acho que você não vai mais acampar com ele. Mas ele prometeu, mamãe. Ele prometeu, não é justo. Ele disse que a gente ia acampar. Falou o Marcos já chorando. Mas o Marcos olhou para a mamãe e viu que a mamãe também estava chorando. Eu sei que é difícil de entender, meu filho. Aí o Marcos abraçou a mamãe, sentindo-se muito triste e todas as suas esperanças agora estavam destruídas. Ele sentia tanta falta do seu pai que ele pensou que o Gerson poderia tomar o lugar dele. Mamãe, nunca mais eu vou ter outro pai, não é? Aí a mãe afastou um pouco para olhar ele bem nos olhos e respondeu: Marcos, você tem um pai. Lembra-se do versículo que você aprendeu com seu pai na noite que você pediu para Jesus ser o seu Salvador? Você pensou que havia feito um monte de coisas erradas, mas o seu pai mostrou para você que gostava de você. E quando você teve medo que seu pai te batesse, teu pai te mostrou que Deus o amava e que Deus detesta o pecado e que você tem que ter medo de pecar. Mas o seu pai ainda o amava e lhe ensinou esse versículo. Você lembra? O que está escrito lá em 1 João 3, 1a? Aí a mãe foi lá, pegou a Bíblia e mostrou para o Marcos. Olha só, Marcos, que está escrito aqui, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Está aqui em 1 João 3, 1a. Tá vendo, Marcos? O que é que está escrito aqui, ó? Vede, você tem que ver, você tem que confiar que você tem, Marcos, um grande amor, o amor de Deus por você. Deus te ama, apesar de nós não merecermos, Ele nos ama. Ele ama tanto que pediu para nós. Ele nos chama de seus filhos, Marcos. Desde que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Marcos, você tem Deus como Pai Celestial. Sim, mamãe, mas... Aí a mãe continuou falando com ele delicadamente. Depois que seu pai morreu, querido, eu não sabia o que fazer. Sabe quem me ajudou? Foi Deus. Ele é o meu Pai Celestial e o seu também. E cuida de mim e de você também. E ele promete, Marcos, aqui na Bíblia, ó, em Hebreus 13:5, ele está falando aqui, ó. Nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Olha só o que ele fala aqui em 1 Pedro, Marcos. Olha só que coisa mais linda que ele está falando aqui. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele cuida de nós. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. As pessoas não são perfeitas, mas Deus é perfeito. O papai e o Gerson não são perfeitos, querido. E eles não estão mais aqui. Mas Deus, Ele está. Ele diz que te ama e nunca vai te deixar. Mas o Gerson prometeu, mãe, que nós iríamos acampar, disse o Marcos com o seu coraçãozinho partido. E agora? O Gerson não poderá cumprir o que prometeu, não é? Porque ele é humano, ele é falho. Mas Deus, a promessa que ele faz, Marcos, ele nunca vai deixar de cumprir. Você tem um Pai Celestial e ele nunca vai te abandonar. Você tá entendendo? E ele, mamãe, eu acho que sim. E naquela noite, antes de deitar, o Marcos foi, depois que a mamãe deitou, ele foi pé por pé, lá na sala, e pegou a Bíblia e abriu lá no versículo que o papai tinha lido para ele, em 1 João 3:1, leu o versículo, e aí ele falou, vede que grande amor Deus tem concedido e
ao Pai o ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele inclinou a cabeça e fez uma oração. Querido Pai Celestial. Aí ele deu um grande sorriso. Querido Pai Celestial. Ele repetiu de novo. Me desculpa. Ai, desde que meu pai se foi, eu tenho procurado um novo pai. Eu queria que fosse o Gerson, porque ele parecia ser perfeito. Queria, Papai Celestial, que ele tomasse o lugar do meu pai. Mas, Papai Celestial, me perdoa por ignorá-lo. O Gerson não é o pai perfeito, mas o Senhor é. Obrigado por me amar tanto a ponto de me chamar de seu filho. Ajude-me a lembrar que o Senhor será sempre o meu pai perfeito. Aí o Marcos voltou para a cama, se enrolou no cobertor e sussurrou: Boa noite, Papai Celeste. E vocês, crianças, sabia que você também tem um Pai Celeste, assim como o Marcos? Isso mesmo, você também tem um pai morando lá no céu. Às vezes você tem o mesmo problema do Marcos, você não tem mais o seu papai, ou às vezes você tem o papai, mas o papai é separado da mamãe e mora em outra casa, ele não está ali junto com você todos os dias. Às vezes o papai se separou, tem uma outra família, e aí a mamãe também tem outra família, você mora com a mamãe sozinho e só vê o papai de vez em quando, não é? Às vezes você nasceu e mesmo antes de você nascer, às vezes aconteceu alguma coisa e você não teve pai, você já nasceu órfão, não é? E se você já creu que Jesus morreu na cruz e recebeu o castigo que você merecia no seu lugar, e você já recebeu ele no seu coração como seu Salvador, então, ó, você pode falar como Marcos, o que está nesse versículo aqui, ó. Ele é seu Pai Celestial, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai Celeste, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Está lá em 1 João 3, a parte 1, a parte A do versículo. Então, o Papai Celeste, se você acha que você não tem um pai, você tem. Você tem o Papai Celestial. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, a partir do momento que você crê, que você recebe Ele no seu coração e confessa que você é pecador e que Ele é o único capaz de perdoar seus pecados, você passa a fazer parte da família de Deus. Porque em João 1:12 ele fala também: a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você tem que receber e crer que Jesus é o perfeito Filho de Deus. E aí você se torna parte da família de Deus. Assim como Marcos compreendeu naquele dia que Deus é o Pai Celeste e que nunca nos deixa e nunca nos abandona, eu espero que você também, criança, que às vezes, né, essa semana é semana do Dia dos Pais, às vezes você fica triste, porque ou na escola, ou na igreja que você frequenta, vai ter lá uma festividade, uma apresentação especial do Dia dos Pais, e você não vai estar com seu papai para poder estar ali junto com você, que nem eu, a professora Esther, tem 15 anos já que o meu papai se foi. Então, às vezes, mesmo eu já sendo, não sou mais uma florzinha, já sou uma senhora, eu sinto, assim, nessas datas especial, a falta dele. Porque meu pai era um pai maravilhoso, um pai que me deu o principal, o caminho que deve andar. Ele me ensinou nos caminhos do Senhor. Desde criança, desde que eu era um bebê, todos os dias pela manhã, meu papai pegava a Bíblia para ler, a gente lia a Bíblia, cantava um louvor, fazia uma oração para depois todo mundo em volta da mesa tomar um café e cada um sair para os seus compromissos. Eu para a escola, meus irmãos para o trabalho, meu pai para os compromissos dele, para o trabalho. Então, eu sei como que às vezes é complicado você não ter o papai ali, mas o que é que me consola, me conforta no meu coração? Meu Pai Celestial, porque todos os dias eu falo para ele: Papai, muito obrigada pelo Senhor ter me dado Jesus
como presente para o perdão dos meus pecados, pela minha salvação. Obrigado, papai, pelo Senhor ter enviado o Espírito Santo para ficar aqui perto de mim e me consolar e me ajudar a fazer o que é certo. E você também pode fazer isso, chamá-lo para entrar no seu coração e todo dia conversar com ele. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa história, né? E compreendido que o Pai perfeito é o nosso Papai Celestial. Bom, entre no nosso canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Às vezes você tem o papai, tem a mamãe, tá todo feliz, mas tem um amiguinho seu que não tem, né? Tá com a família toda desestruturada. Manda esse vídeo para ele, compartilha com ele, para ele sentir o seu coraçãozinho confortado, tá bom? Bom, crianças, um beijo, um cheiro e um abraço bem gostoso e até o nosso próximo vídeo.